Colossenses capítulo 3, versículo 11: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, onde não há grego. O judaísmo foi uma religião nacionalista onde a aliança feita com Abraão dava exclusividade aos seus descendentes. Já o verdadeiro cristianismo é uma religião para todos os povos, nações e línguas. Portanto, o grego, como povo, também faz parte daqueles que têm a promessa de se fazerem participantes do reino de Deus, e qualquer ao se converter ao cristianismo verdadeiro, vive a esperança de serem transformados conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, segundo nos ensina a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Onde não há grego, nem judeu. A nova aliança de Deus com a Igreja de Cristo Jesus em todo o mundo também tem lugar para qualquer judeu que se converter pelo poder do Evangelho das Boas Novas e receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Neste texto, é judeu todo aquele que segue o judaísmo ou a legislação de Moisés, mesmo que não pertença à tribo de Judá. O apóstolo Paulo está fazendo distinção de raças, religiões ou nacionalidade. Em Israel, nesta época, era judeu todo aquele que fosse descendente de Abraão, Isaque e de Jacó também. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão. Neste caso, o escritor atenta para a religiosidade do indivíduo que, no caso de respeito aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, meninos homens que eram circuncidados ao 8º dia, sinalizando de que faziam parte do tradicional judaísmo. A circuncisão era um sinal de que o judeu era um seguidor do judaísmo e, portanto, que tinha o compromisso de guardar a legislação de Moisés, ou a conhecida na época Lei de Moisés. Se uma família, mesmo sendo descendente de Abraão, não quisesse seguir o judaísmo, não estava obrigada a circuncidar os seus filhos, homens, ao 8º dia, mas também não podia fazer parte da religião oficial de Israel daquela época, que era justamente o tradicional judaísmo. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão.
Dentro deste escopo se encaixam os judeus que não assumiram o compromisso de guardarem a legislação mosaica, porque optou por não ser circuncidado. E neste caso cabiam bem aos judeus da dispersão, e principalmente os gentios que não faziam parte da família de Abraão, Isaque e Jacó, e que não eram prosélitos do judaísmo. Para fazer parte da Igreja de Cristo, não precisa ninguém ser circuncidado, apesar de os líderes, alguns deles, cristãos legalistas do primeiro século de nossa era cristã, exigirem isso dos novos convertidos. Mas a palavra de Deus nos ensina que o cristão não precisa ser circuncidado. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita. Há quem diga que o escritor, ao se referir a bárbaro, esteja escrevendo sobre os povos de outros idiomas, diferente do grego. Existem aqueles que defendem que o apóstolo descreve sobre os povos mais distantes que ainda não conheciam as boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que parece mais provável. Os citas mencionados pelo apóstolo dizem respeito aos povos nômades que viviam separados da civilização, que não conheciam, portanto, o Evangelho da libertação, nem tampouco conheciam ainda o Cristo de Deus, o Salvador da humanidade, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Servos, neste caso, se referem aos escravos desta mesma época e que eram vendidos como se fossem mercadorias. Certamente o escritor pretende destacar a posição social das pessoas, dizendo que quando alguém se converte ao verdadeiro cristianismo, não importa a sua posição social, mas é aceito por Deus mediante Cristo Jesus, nosso eterno Salvador. Por fim, mas Cristo é tudo em todos. Não importa se a pessoa faz parte do judaísmo, se pertence a qualquer nação do mundo, mesmo que seja uma pessoa sem cultura ou que ocupa qualquer posição social dentro da sociedade. O importante é ser de Cristo e viver para Cristo Jesus, conforme o Evangelho que transforma o mais miserável pecador em uma nova criatura para a glória do reino de Deus. Por gentileza, compartilhe esta mensagem, este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.